A paz convosco, vocês professores e alunos da EBQ, a Escola Bíblica Quadrangular. Eu sou o professor Edivaldo e leciono aqui aos domingos, às terças e às quarta-feiras aqui no Templo Labareda de Fogo. Nosso propósito aqui é executar a tarefa dada pela igreja para que nós possamos, junto à coordenação, prestar os nossos conhecimentos do qual nós vamos ser avaliados. A minha intenção aqui é ajudar a todos com o que foi feito, de uma maneira que você possa, no caso, agregar o que você já possui, algo que venha fortalecer ainda mais nessa caminhada com o Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração por mim, por todos, para que nós possamos ter a presença da qual nós já somos possuidores do Espírito Santo para enaltecer o seu santo nome e também para nos dar a capacidade e as lembranças que é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fechar meus olhos e fazer essa oração. Senhor Pai Todo-Poderoso, eu reconheço a Tua soberania, Senhor, reconheço a minha fraqueza e sei que preciso do Senhor para executar toda e qualquer tarefa da minha vida contigo. Por isso eu te peço que capacite não só a mim, a todo aquele que está assistindo esse vídeo, para nós concluirmos esse trabalho com sabedoria. Eu te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Bom, antes de nós iniciarmos o nosso trabalho, eu quero te falar a respeito da Bíblia. A Bíblia ela tem 66 livros, dos quais ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. A minha tarefa aqui é falar a respeito do Antigo Testamento. A Bíblia, é claro que você já pode ser sabedor, ela possui 1189 capítulos, 31.103 versículos. E eu acredito que você pode ter um guardado no teu coração. E te ajudando, você pode, de repente, com esse versículo que você tem, através de uma Bíblia de estudo, conhecer muitos outros que te levarão ao conhecimento ainda mais daquilo que você pode facilitar a tua vida nessa caminhada, servindo como cabedal para você e para transferir aos demais dentro da missão e da função que você executa dentro desse reino. Nós vamos começar aqui pelo livro de Gênesis, né? Mas lembrando sempre que o Antigo Testamento ele possui em sua quantidade, ele possui os livros conhecidos, 5 primeiros como o Pentateuco, depois vem para nós as conquistas de Israel, que é a história de Israel, vem em seguida os livros sapienciais, depois entramos nos livros dos profetas, conhecidos como maiores e menores. Muito bem, o livro de Gênesis, ele na sua chamada, ele é conhecido como Bereshit, ou seja, no hebraico é um nome que significa no princípio. O autor é Moisés, e o propósito desse livro é dar. Gostaria de lembrar sempre uma coisa, que todo o propósito de um livro, ele vai sempre dar como entrada um verbo. Não te esquece disso, que isso vai te ajudar muito no entendimento da palavra. Dar ao povo de Deus uma compreensão fundamental de si mesmo, da criação, da raça humana, da queda, da morte, do julgamento, do conserto e da promessa da redenção, através do descendente de Abraão. Eu quero falar aqui para vocês que todo o propósito de cada livro eu vou passar para vocês, mas devido ser muito extenso a matéria, eu vou ter que dar uma introduzida diferente em certos momentos, reduzindo o que está aqui que você possa estar vendo. Mas essa redução não vai te atrapalhar em nada. Vamos dar sequência nele. Olha, veja bem, quando a gente falamos de Gênesis, vamos lembrar que o capítulo 1 até o 11, ele vai trazer uma visão geral do que? De Adão até Abraão. E ele vai apresentar 5 eventos memoráveis, que nós vamos saber aqui, olha. Ele vai falar da criação, né, aonde Deus criou todas as coisas, inclusive Adão e Eva, os quais ele colocou no jardim da Éden. E lá ele criou o dia, no primeiro dia, no segundo os céus, no terceiro as vegetais, no quarto dia os luminares, no quinto dia os peixes e pássaros, no sexto dia o homem e animais, no sétimo o descanso da obra. Depois o outro evento veio a queda, né, de Adão e Eva. Isso, pela sua transgressão, introduziram na história humana a maldição do pecado e da morte.
Mas Deus, ele fez uma promessa profética lá em Gênesis 3,15, da qual a gente, mais adiante, vocês vão ficar sabendo quando tudo se chegar ao acontecimento final. Outro evento que aparece aqui em Gênesis é Caim e Abel, que são os primeiros descendentes, e também foi onde aconteceu o primeiro homicídio, né, entre os homens, onde o sangue de Abel clama por vingança, o de Jesus, a promessa profética escrita lá atrás, 3,15, vai clamar por perdão. Isso vai acontecendo durante a caminhada da humanidade. O outro evento é o dilúvio. Olha, aqui surge a primeira aliança feita com o homem. Quando você vê o arco-íris no céu, você vai lembrar disso. O Noé, sob a ordem de Deus, ele constrói uma arca e entra nela com sua família. E hoje, toda a geração que habitou na terra pós-dilúvio veio dessas pessoas. De quem? De Noé, dos seus filhos e de suas esposas. No caso do dilúvio, ele durou 40 dias e ficou na terra, e as águas prevaleceram por 150 dias sobre a terra. O arco nas nuvens é o sinal dado por Deus, de fato, de que não haveria mais dilúvio para destruir toda a carne. Outro evento, também de grande importância, é a Torre de Babel. Após o dilúvio, e já multiplicados, eles deveriam, os homens, espalhar-se por toda a terra, mas não aconteceu assim. Eles decidiram permanecer juntos, construindo um edifício, e se unificaram em torno da idolatria e da rebelião. Isso deixou Deus muito triste. Então, Deus fez o seguinte: o idioma, que era um só, fez com que Deus confundisse a sua língua e a cultura deles, e se espalhou eles por toda a terra. Já no capítulo 12 ao 50, vai haver o começo do povo hebreu, onde acontece o chamado de Abraão, e surge também os patriarcas. O Abraão, o seu chamado é o eixo sobre o qual girará a sequência da obra, da própria história. As promessas de Abraão foram essas: terra, descendentes e bênçãos. Deus promete também a ele um filho em sua velhice. Este filho é Isaque, o filho da promessa. Sua mãe é Sara. E o Isaque passa a ser um elo espiritual com o pai Abraão. Depois veio Jacó. Deus muda-lhe o nome para Israel, que significa vencer com Deus em hebraico, né? Dele vêm as conhecidas tribos de Israel, as quais têm os nomes de seus 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Zacar, Dan, Gad, Asser, Naphtali, José e Benjamim. O Jacó também teve uma filha. Essa filha se chamava Diná. E vem outro patriarca conhecido como José. Ele é o favorito de Jacó. Foi perseguido, traído, sofreu tentativa de assassinato pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo no Egito e se tornou governador desse país. Veio a libertar sua família, que residiu em Gozém, e veio a morrer. O livro de Gênesis, ele termina com uma iminente escravidão do povo precisando de redenção. Vamos entrar agora em Êxodo. O Êxodo, no hebraico, significa Shemot. Significa saída ou partida em português. O autor é Moisés. E ele tem um propósito. Olha, vamos prestar atenção aqui. Mostrar os atos históricos e redentores de Deus pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como a sua nação escolhida. Lá no livro de Êxodo acontece uma coisa: a gente vai encontrar um Deus, aqui eu vou fazer uma pausa, abrir um parágrafo, um parêntese, para te falar o seguinte: encontramos no livro de Êxodo um livro onde tem um Deus organizado, transparente, líder, onde ele atua dentro dos seus, dentro da sua soberania, a sua onipotência, onisciência, onipresença. No capítulo 1 ao 14, nós vamos encontrar Israel no Egito, sob a opressão de Faraó. O povo estava, porque esse Faraó que entrou, ele não conhecia José. Nesse capítulo 1 ao 14, sucedem-se estes eventos aqui: o nascimento de Moisés, a sua preservação e preparação, a chamada de Moisés na sarça ardente, as 10 pragas, a Páscoa e a travessia no Mar Vermelho.
Já quando a gente entra além do capítulo 16 a 18, encontramos essa situação aqui, Israel no deserto, a caminho do Monte Sinai. Deus guiou os redimidos por meio de uma nuvem e coluna de fogo e proveu ali o maná, as cordonizes e água, exercitando-os na fé e na obediência. Esses eventos a gente encontra nesses capítulos, em 2 capítulos somente. Mas quando chegamos no capítulo 19 e 40, eu quero lembrar aqui que o Israel vai entrar na lei. Quando você lê, aqui não está escrito, mas quando você lê o capítulo 19 e 8 de Êxodo, vocês vão descobrir a presunção de Israel. É quando eles vão entrar na lei. O capítulo 20 de Êxodo vai dar a lei moral de Deus. O Israel no Monte Sinai recebe as revelações que abarcou. Olha o que aconteceu. Foi abarcado aqui o concerto, o decágulo, o tabernáculo e o sacerdote. E esse tabernáculo, ele é o altar do holocausto, como ele é formado. É pelo altar do holocausto, a pia de bronze, o altar do incenso, a mesa de pães, o candelabro, arca e propiciatório. Este propiciatório, ele tem uma grande importância quando se descobre que nele mesmo existe a misericórdia do Senhor. E todos esses objetos, pia de bronze, altar do incenso, eles têm significado simbólico lá no Antigo Testamento, mas para nós hoje vivendo no tempo da graça, no caso, quando estudado, vai revelar Jesus Cristo, porque aqui Jesus Cristo, ele está nas sombras, e ele não está revelado. Lá no Novo Testamento, Jesus já vai aparecer revelado. O livro de Êxodo, ele termina com o tabernáculo inaugurado e repleto da glória de Deus. Esse tabernáculo, irmãos, quando ele era visto de cima, ele mostrava uma situação, uma formação de uma cruz. Em Levítico, a gente já está no livro de Levítico, o autor também Moisés, ele tem um propósito. Olha só o propósito: instruir os israelitas e seus mediadores sacerdotais acerca do seu acesso a Deus por meio do sangue expiador e expor o padrão divino que deve ter o povo escolhido de Deus. Nesse livro, do capítulo 1 ao 16, ele contém o provimento de Deus para a redenção do pecado e para desfazer a separação entre Deus e a humanidade, em consequência do pecado. A gente sabe que hoje a expiação ela já aconteceu, mas olha, lá nesse tempo aqui, expiação significa kafar no hebraico, significa cobrir, prover uma cobertura. Os sacrifícios vicários, eles acontecem do capítulo 1 até o 7. Eles cobriam temporariamente o pecado. Note que hoje, isso aqui já foi completamente feito. Nesse tempo era parcial. Porém, Jesus vai aparecer lá no Novo Testamento, já no final, aliás, quando ele chega na terra, ele vai aparecer para fazer uma única oferta. E daqui para frente, o perdão do pecado não está mais sendo parcial, é completo. E aí, no caso dos sacerdotes levíticos, do capítulo 8 ao 10, eles prenunciam o ministério do mediador de Cristo, enquanto que o dia anual da expiação, no capítulo 16, ele prenuncia a sua crucificação. E Levi, ele é o primeiro sacerdote levítico. Nós sabemos que hoje Jesus é o sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Lá no livro de Levítico, também no capítulo 17 ao 27, ele vai mostrar as normas práticas pelas quais Deus chamava o seu povo à pureza e à vida santa. Ainda nesse capítulo, a santidade é vista nas cerimônias, falam de pureza e obediência. Lá no capítulo 23 e 25, é a adoração. E como era feita essa adoração? Através dos festivais. O sábado, o dia do Senhor, a Páscoa, ou festa dos pães asmos, as primícias, Pentecoste, também conhecido como festa das semanas ou colheitas. Os dias santos do 7º mês que abrangia. E aqui eu tenho 2 pontos para entender isso. Eram as festas das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos ou cabanas, como é conhecido. E a adoração com obediência, o que era isso? Era o óleo santo, o pão santo, o nome santo, os anos santos que abrangia, a saber, o sabático e o ano do jubileu. Vamos entrar em números. O autor é Moisés. Ele tem propósito, olha, preste atenção que o propósito desse livro: relatar por que Israel não entrou na terra prometida
imediatamente depois de partir do Monte Sinai. E olha que onde eles estavam era bem pertinho. Mas por que eles tiveram que entrar nisso? Você lê lá na Bíblia. Do capítulo 1 ao 10 vai acontecer essas situações. Deus prepara o povo para herdar a terra. Ordena Moisés para numerar as tribos, organizar o acampamento dos levitas e santificar o povo. Como era esse acampamento aí? Ao norte está lá Judá, formado por Isacar, Zebulon e tinha como estandarte um leão. Essa era a formação das tribos. Lá no sul estavam as tribos de Ruben, Simeão e Gade, e o seu estandarte era um homem. Lá no oeste também estavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. O seu estandarte era o boi. Ao leste estava Dan, Asser e Naftali. O seu estandarte era a águia. Curioso, né, saber que nós temos essas informações, né, do homem, o boi, a águia, né? No capítulo 11 desse livro surgiu a murmuração entre o povo, pouco depois de sua partida do Monte Sinai. Já no 12, a gente vê uma situação assim: Miriam e Arão falam mal de Moisés. No 14, Israel se rebela em Cádiz de forma incrédula e recusa-se a prosseguir para Canaã. No capítulo 16, Coré com muitos levitas rebelam-se contra Moisés. No 20, Moisés, pressionado pelo povo, pecou na sua ira por imprudência. E olha, lá no 25 o que acontece? Israel adorou a Baal. Todos os israelitas que no incidente de Cádiz, de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, e você sabe por quê, pereceram no deserto. No capítulo 26 ao 36, uma nova geração de israelitas finalmente chegou aos termos orientais da terra prometida. Aí vamos entrar em Deuteronômio. Esse livro aqui continua como autor Moisés. Ele tem um propósito: exortar e instruir os israelitas a respeito, olha, primeiro, dos atos poderosos de Deus e as suas promessas. Isso foi no primeiro, no propósito que esse livro traz. O número 2 vai dizer que deveres segundo o concerto, a fé e a obediência. E número 3, a necessidade de dedicarem-se ao Senhor para andarem nos seus caminhos, amá-lo e honrá-lo de todo o coração, alma e força. Hoje a gente sabe que a gente tem que continuar buscando. E neste livro Moisés recapitulou e renovou o concerto de Deus com Israel através de 3 discursos inspirados. O primeiro discurso vai falar o seguinte, que Moisés reconta a história e o fracasso de Israel desde o Monte Sinai. No segundo discurso, Moisés recapitulou e focalizou muitas leis do concerto que tratava de assuntos como a observância do sábado, o culto aos pobres, as festas sagradas anuais, a herança e os direitos da propriedade, a imoralidade sexual, senhores e servos e a administração da justiça. No terceiro discurso, Moisés profetizou bênçãos e maldições que teriam os israelitas, conforme sua obediência e desobediência ao Senhor. Isso você nota do capítulo 27 ao 30, né? E você sabe muito bem, no 28 estão lá as bênçãos, né? Os capítulos finais incluem a designação de Josué como sucessor de Moisés e testemunho sobre a morte de Moisés. Olha, veja bem que essa designação aqui, hoje a gente fala um para o outro até, né? Irmão, prepara o teu Timóteo. E Moisés, vamos dizer assim, naquela época, Josué seria o Timóteo dele. Só que tem um detalhe aqui, irmãos, a gente precisa buscar no Senhor e andar com aqueles que estão usando da sabedoria para que a gente seja de repente uma sombra com eles e o Senhor venha tratar conosco, né? Vamos entrar agora no livro de Josué. Aqui começa a segunda parte do livro do Antigo Testamento, onde vai começar a história de Israel. E essa história de Israel vai buscar a conquista que o Senhor, no caso, vai começar a usar o povo. Olha o propósito aqui: registrar a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas pactuais a Israel, concernentes à terra de Canaã. Um detalhe aqui, olha. A violência neste livro deve ser enquadrada nesta perspectiva: a decadente cultura cananeia. Aquela terra, Deus não gostava do que acontecia lá. Você vai ler isso em Deuteronômio 9:4.
porque no caso, por um povo, essa Cananeia, um povo de extrema depravação e crueldade, quando Israel ocupou a terra. Nesse livro, do capítulo 1 ao 5, vai acontecer a designação de Josué por Deus como substituto de Moisés e a preparação de Israel para entrar em Canaã. Também a travessia do Rio Jordão e suas primeiras atividades na terra consoante o concerto. Do 6 ao 13, Israel avançou obedientemente contra cidades-estados bem armadas e com muros fortificados. Deus deu vitórias no centro, no sul e norte de Canaã. Israel obteve o controle das terras montanhosas de norte a sul e do Negueb. A conquista de Jericó por Israel mostra quem era o príncipe de sua salvação. Ainda nesses capítulos, a derrota de Israel em Ai revela que a obediência devotada a Deus é o que ele queria. Capítulo 13 ao 22, vai haver aqui a repartição da terra por Josué, entre as 12 tribos. A herança de Caleb, as 6 cidades de refúgio e as 48 cidades levíticas dentre as tribos. E o livro vai apresentar a morte de Josué. Um detalhe aqui é que Josué não preparou ninguém para substituir ele. E Deus começou a levantar juízes. E é aqui que nós vamos começar novamente, mudando aqui a visão. Por que os juízes entraram nessa caminhada? O autor desse livro, ele vai mostrar com certeza, vai apontando para Samuel. E o propósito é fornecer o relato principal da história de Israel na terra prometida e revelar o declínio espiritual e moral das tribos, após eles se estabelecerem na terra. Olha aí, o capítulo 1 ao 3 vai dizer que depois da morte de Josué, Israel deixou a conquista inacabada e a decadência da nação. Do 3 ao 7, capítulo 3 ao 16, vai registrar 6 exemplos de reincidência de Israel, em reveses diversos neste período, abrangendo tempos de apostasia, de opressão por estrangeiros, de servidão, de clamor a Deus sob aflição e livramento divino do povo, mediante líderes ungidos pelo Espírito Santo. É aquele momento quando a gente lê a Bíblia e vê que Israel só obedece, nunca se estabiliza, nunca encontra um equilíbrio, mas Deus era com eles. 13 foram juízes, a saber estes. Os 6 maiores são Otiniel, Eude, Débora, Gedeão, Jefté e Sansão. Os 7 menores são Sangar, Tola, Jair, Ibissã, Elon, Abidom e Abimeleque, vinculado à história de Gideão, este Abimeleque. Lá no capítulo 17 até o 21, vai mostrar fatos da vida real dos tempos dos juízes, que revela a profundidade da corrupção moral e social decorrente da apostasia espiritual de Israel. Esse é o grande problema que acontece. Às vezes, até hoje, isso pode estar acontecendo. Uma lição extraída desse livro é: os seres humanos nunca aprendem bem as lições que a história ensina. Vamos ver um livro aqui, onde no Antigo Testamento vai mostrar 2 mulheres com os seus nomes. Este livro é Ruth. O autor é anônimo, mas se atribui a autoria deste livro a Samuel. E o propósito do livro é este, olha: mostrar que o amor a Deus e cumprimento da sua lei leva à consagração. No capítulo 1, do versículo 1 ao 5, vai apresentar a família Elimeleque, parte de Judá, e passa a residir com sua família em Moabe devido à fome. Ele estava lá, em Judá. Agora, são a sua família: Noemi, sua esposa, Malom e Quilion, seus filhos, e Orfa e Ruth, suas noras. Pai e filhos morrem e ficam suas mulheres viúvas. Destacamos aqui 4 episódios neste livro. Veja aí. Número 1, Noemi e sua nora Ruth voltaram a Belém de Judá. Número 2, na província divina, Ruth veio a conhecer Boaz, um parente rico de Elimeleque. Número 3, Ruth segue as instruções de Noemi, dando a entender a Boaz o seu interesse na possibilidade de um casamento segundo a lei do parente remidor. É aquela lei do levirato, que você deve já ter lido lá em Levíticos.
E número 4, Boaz, parente remidor, comprou as propriedades de Naomi e casou-se com Ruth. E tiveram um filho chamado Obed. Posteriormente, ele vem ser avô de Davi. O livro começa com reveses e termina com um final feliz. Vamos seguindo? Esse livro ele vai ter um versículo principal, bem conhecido por sinal. Ele está em 1,16. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Dito pela Moabita Ruth. Né? E aí a gente vê que a presença de estrangeiro já no coração de Deus. Vamos entrar agora então em 1 Samuel. O livro de Samuel, ele tem um autor anônimo. E o propósito do livro é mostrar a transição da teocracia para a monarquia. Ou seja, aqui a gente vai ver que o povo já não está querendo Deus. Eles estão querendo uma liderança humana. Vamos destacar aqui 3 grandes líderes nacionais neste livro. Vão surgir Samuel, Saul e Davi. O Samuel, o último dos juízes, também exerceu o ofício profético. Homem de grande espiritualidade, conduziu Israel a um avivamento no culto a Deus. Lá no capítulo 7, lançou o alicerce que sitiou os profetas na sua devida posição em Israel. Claramente estabeleceu a monarquia israelita como reino teocrático. Foi um importante líder espiritual do povo de Deus num período de grandes mudanças em relação aos demais de seu tempo. Só não ultrapassa Moisés no seu papel no êxodo. E a gente nota aqui, irmãos, que o Samuel, ele só não foi rei, mas foi juiz, ele foi profeta. A gente vê a importância deste homem, aonde ele foi dado a Deus pela sua mãe. A outra pessoa que nós vamos falar neste livro de 1 Samuel é Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Pelo fato de o povo querer um rei humano, como tem em todas as nações, a gente vê isso lá no capítulo 8:5, Saul não tinha aptidão espiritual por Deus, e Deus o rejeitou. E a gente vê que Saul, ele queria o trono, não Deus. Vamos ver nesse livro também Davi, o segundo rei de Israel, escolhido por Deus e ungido por Samuel. Davi não quis ocupar o trono pela força ou pela subversão, e deixou o caso nas mãos de Deus. Os capítulos 19 ao 30 descreve prioritariamente as fugas de Davi, por causa de Saul, enciumado e atormentado, e a paciência de Davi, que esperou até Deus agir no seu devido tempo. O livro vai terminar com a morte trágica de Saul. Irmãos, eu estou falando para vocês, esse livro tem muita coisa importante para a gente aprender. Aliás, todos os livros têm, mas não dá para agregar tudo num só ponto. E eu creio que você, com esse incentivo dessa caminhada, você vai buscar mais. E eu creio que você já é um vencedor, uma pessoa escolhida por Cristo. Então você vai estar lá observando na tua Bíblia mais informações. Esse livro de 1 Samuel, ele contém muitas célebres histórias bíblicas. Essas histórias bíblicas, por sinal, onde a gente vê muitas pregações a respeito. Olha, tais como Deus falando com o menino Samuel, Davi e Golias, Davi e Jonatas, Saul enciumado por causa de Davi, Saul e a pitonisa de Endor. Também no livro, é a primeira vez que se usa no Antigo Testamento a expressão Senhor dos Exércitos. Em 2 Samuel, também o autor é anônimo, tem um propósito: ilustrar a fundo, com exemplos do reinado de Davi e da sua vida pessoal, as condições do concerto de Israel, conforme Moisés as definiu em Deuteronômio 27:30, bênçãos e maldições. A história da vida de Davi começa em 1 Samuel. Olha, veja aí, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas.
quase que a gente fica confundido se não parar para observar realmente. Então, a gente estudando com calma, a gente vai entender essa história, esses livros. A história da vida de Davi começa em 1 Samuel 16:1 e ela vai até 1 Reis, no capítulo 2 até o versículo 11. Este livro ele começa com a morte de Saul e a unção de Davi em Hebrom. Em seguida, 33 anos de Davi como rei de todo Israel em Jerusalém serão relatados. Bom, o ponto crítico do livro e da vida de Davi é seu adultério com Batseba e a morte de Urias. Nós já sabemos isso perfeitamente, que muitas pregações vindas daí, nós já tomamos conhecimento. No capítulo 11 isso acontece, do livro. Antes Davi capturou Jerusalém dos jebuseus e fez dela a capital da nação. Olha, nota bem como Davi era um guerreiro lutador. Ele trouxe a arca do concerto de volta para Jerusalém, subjugou os inimigos de Israel, começando com os filisteus. Sua firme liderança atraía valentes e inspirava total lealdade. Davi reconhecia abertamente o domínio de Deus sobre ele e a nação. Trouxe a arca do concerto de volta para Jerusalém, subjugou os inimigos de Israel, começando com os filisteus. Sua firme liderança atraía valentes e inspirava total lealdade. Davi reconhecia abertamente aqui deu um tilt aqui, só no instantinho, irmão, que a gente vai voltar aqui. Repetir. Vamos aí, para aí. Amém. A gente está gravando e acontece essas coisas. Ao vivo é outras coisas que acontecem. Vamos lá. No livro de 2 Samuel, do capítulo 18 ao 20, a bênção se transformou em maldição. Davi se arrependeu com sinceridade e experimentou a misericórdia do perdão divino. Mesmo assim, vieram as consequências da transgressão até o fim de seus dias, mas Deus não o rejeitou. Olha, é bom a gente lembrar de uma coisa só aqui. Por que Davi foi punido, né? Bom, eu vou te falar aqui. Davi vivia na lei, amém? O amor de Davi era Deus. A gente basta ver os salmos, como os salmos são lindos, né? E a sua aversão à idolatria fizeram dele um exemplo para todos de Israel. O livro de 2 Samuel vai terminar quando Davi compra a eira de Araúna, que veio a ser o local do futuro templo, né? Isso a gente encontra no capítulo 24. Vamos falar de 1 Reis? O autor também é anônimo, e o propósito do livro é abordar o sucesso ou o fracasso de cada rei, de conformidade com a sua fidelidade ou infidelidade a Deus e ao concerto. Nota que o concerto com Deus, ele tinha que ser obedecido e praticado, mas isso não era o que ocorria. No capítulo 1 vai descrever o seguinte: o reinado de Salomão, da sucessão à sua morte, o pedido por sabedoria para governar a sua ascensão também no mundo, o apogeu de Israel, a edificação do templo. E também no capítulo 11, nos 20 anos de reinado, a poligamia, a idolatria e desintegração da nação. Com sua morte veio a divisão do reino. No capítulo 12 de 1 Reis, a gente vai ver o reino dividido em Reino do Sul. Roboão ficou no Reino do Sul e no norte ficou Jeroboão. No norte, o rei Acabe e sua perversa esposa Jezabel e o profeta Elias são os personagens principais. Vamos identificar aqui uma coisa: o Reino do Sul ficou conhecido como Judá e o Reino do Norte ficou conhecido como Israel. Os primeiros reis em 1 Reis são estes aqui. Em Israel, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe e Acasias. E lá em Judá, Roboão, Abias, Asa e Josafá. Esses são os reis que a gente encontra naquele livro. No livro de 2 Reis também o autor é desconhecido. O propósito do livro é, olha aqui como muda, abordar o sucesso ou fracasso de cada rei de conformidade com a sua fidelidade ou infidelidade a Deus e ao conselho. Perdão, não mudou nada, é o mesmo propósito. Mas o que vai mudar são as situações que no conteúdo do livro vai apresentar.
No capítulo 1 ao 17, vai abranger duas épocas principais, que são o reino de Israel antes da queda, ou seja, as 10 tribos, e o reino de Judá, depois da derrocada de Israel, até a queda da própria nação de Judá. Você vê que de repente a gente nesses livros aqui, parece que a gente fica meio confuso, mas ao ler com mais calma, atentando, a gente vai entender a história. O livro de 2 Reis também vai mostrar a apostasia de Israel e Deus levantando poderosos profetas como Elias e Eliseu. No capítulo 18 ao 23, em Judá, havia alívio quando em meio a reis impiedosos surgiam os piedosos como Ezequias e Josias, que se esforçavam para levar o povo a Deus. Mas a idolatria, a imoralidade e a violência prevaleciam. Morre Josias e Jerusalém é saqueada por Nabucodonosor. Olha, está entrando aí, no caso, já os gentios, né? Nesse livro também de 2 Reis, os reis são os seguintes: em Israel, Acasias, Jorão, Jeú, Joacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca, Oséias. E em Judá, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acás. Vamos entrar em 1 Crônicas. O autor é uma interrogação, mas é apontado Esdras. O propósito do livro é vincular os judeus egressos do cativeiro aos seus antepassados e à sua história messiânica. Do capítulo 1 ao 9 do livro de Crônicas, vai apresentar as genealogias de Adão até a restauração pós-exílica. E também no livro, com Ciro, os judeus receberam permissão de regressar do exílio em Babilônia e na Pérsia. Irmãos, nessa genealogia são mais de 500 nomes. Mas presta atenção lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Vai aparecer o nome de um cidadão de nome Jabés. Aprende aquela oração que está lá. No capítulo 10 ao 29 desse livro de 1 Crônicas, trata do reinado de Davi e seus grandes feitos. O livro de 2 Crônicas também tem uma autoria de Esdras, de uma forma interrogativa. E o propósito é vincular os judeus egressos do cativeiro a seus antepassados às histórias. Veja bem que Reis conta a história e Crônicas registra tudo. E dá uma impressão que está tudo repetido, do 1 e 2 Reis até aqui, também no livro de Crônicas. No 2 Crônicas, capítulo 1 ao 9, ele vai tratar do reinado de Salomão e o apogeu de Israel e a edificação do templo. Do 10 ao 36, o relato dos reis de Judá depois da morte de Salomão. Mesmo em declínio espiritual e apostasia de Judá, são estes reis dignos de menção. São eles, olha, Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Eles trouxeram avivamento, reforma e recuperação da fé para os exilados desalentados, enquanto os maus reis trouxeram corrupção e colapso para o reino. Nesse livro a gente vê Ciro, o rei, ele autoriza a volta, os judeus a voltarem e reedificarem o templo. Vamos entrar no livro de Esdras, grande livro, por sinal, aqui para você que está na liderança, viver e aprender o que este homem, no caso, ele está trazendo, abençoado pelo Espírito Santo, no que ocorreu nesse livro. O autor é ele mesmo, o Esdras. E o propósito do livro é demonstrar a providência e fidelidade de Deus na restauração do remanescente judaico que voltou do exílio em Babilônia. Esse livro aqui já é pós-exílio ainda. Aliás, vai mostrar os profetas aqui do pós-exílio. E o livro de Esdras, ele tem do capítulo 1 ao 6, o regresso a Jerusalém dos primeiros repatriados e a reedificação do templo. Olha quantos voltaram: 50 mil exilados, entre 1 milhão ou mais que estavam nesta condição. O livro também mostra a suspensão das obras do templo, lideradas por Zorobabel e Jesua, pelos opositores, e depois o recomeço da construção. A conclusão e dedicação do templo e celebração da Páscoa, houve um intervalo de quase 60 anos entre os capítulos 6 e 7. Nesse período aqui,
acontece a história de Esther. Ela tornou-se a rainha da Pérsia. No capítulo de Esdras, do 7 ao 8, vai registrar que 20 anos mais tarde, um grupo menor de exilados voltou da Pérsia, liderado por Esdras, com a missão de restaurar a lei de Deus no coração do povo, que vivia em apostasia espiritual e moral, e casando com mulheres pagãs. Esdras, ele ora e confessa o pecado do povo e intercede por eles. O livro vai encerrar com Esdras em um culto público, em arrependimento diante de Deus, e acontece a reforma. Outro cidadão que é do tempo de Esdras é Neemias. Este livro também traz muitas bênçãos de conhecimento para nossas vidas hoje. O autor aqui é Esdras e Neemias. E o propósito do livro é registrar o epílogo da história pós-exílio de Judá e demonstrar o que Deus fez em favor do remanescente judeu pela liderança de Neemias e de Esdras. Nesse livro, do 1 ao 7, você lendo, ele revela a espiritualidade de Neemias como um homem de oração. Veja lá no capítulo 1 do 4, capítulo 1, 4, versículo 1, 4, a oração de Neemias. Muito importante você tomar conhecimento de como esse homem orou. Ele ora reconhecendo a soberania de Deus, ele ora reconhecendo a fraqueza, ele ora com base na palavra de Deus e ele faz, por último, o seu pedido. Olha aí como ele colocava a etapa de oração dele. A viagem de Neemias a Jerusalém como governador, esse capítulo vai mostrar. E também no livro vai mostrar a reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. E Neemias sofre forte oposição dentro e fora da cidade. Você já percebeu que é assim quando acontece que a gente ir para Cristo? No capítulo 8 até o 10, Neemias promove a restauração espiritual com leitura pública da lei de Deus. Nada melhor do que isso, né? Ler, orar e servir ao Senhor. Também no livro tem a distribuição habitacional do remanescente, dedicação dos muros e reforma do segundo mandato de Neemias. Livro de Esther. O autor é desconhecido. O propósito do livro é demonstrar a proteção e livramento de extermínio iminente do povo judeu. No livro, vamos fazer um resumo do livro da providência de Deus. Aqui, ó. Olha como está resumido esse livro. Ele vem no resumo dessa forma: para depor uma rainha. Quem é essa rainha? Vasti, esposa de Assuero, o rei, e providenciar outra Esther. Para que vem a providência de Deus? Para salvar a vida de um rei, o Assuero, no meio de uma trama. Ele foi salvo por Mardoqueu, primo de Esther. A trama é esta que vem da mente soberba e traiçoeira de Amã. A providência de Deus também veio para o livramento do seu povo, onde Esther, no primeiro banquete ao rei, faz seu pedido. A trama evolui e o rei tem insônia. No segundo banquete, Esther denuncia a trama de Amã e o rei decreta a vitória dos judeus. E aí é instituída a festa de Purim, para manter viva a lembrança desse grande livramento do povo judeu na Pérsia. E também o livro, a providência veio para que a elevação de Mardoqueu acontecesse. Agora nos livros saciados. Livro de Jó, autor desconhecido. Ele tem um propósito: entender que o sofrimento nem sempre vem por causa do pecado e não significa o afastamento de Deus. Podemos ver em Jó o dilema, que é o debate entre Deus e Satanás, a chegada dos amigos de Jó. Do capítulo 3 ao 37, os debates entre Jó e seus amigos e a defesa de Jó, e também os discursos de Eliú. Do 38 ao 42, nós vamos ver a libertação. Deus interroga Jó, e Jó confessa e adora e é justificado. Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, ele desviava-se do mal. Seus amigos que acreditavam, eram os amigos dele, Elifaz, de Temar. Jó estava sofrendo por causa do seu pecado, era essa que ele pensava. Bildade, de Suar, ele dizia que Jó não havia se arrependido de seu pecado. Isofá, de Naamate, ele dizia que Jó merecia sofrer por causa do seu pecado.
E aparece também Eliú de Bus. Deus estava moldando o caráter de Jó. E a principal doutrina em Jó é a fidelidade em meio ao sofrimento. Vamos entrar nos Salmos, Terrilim, em hebraico, que significa louvores. O autor, Davi e outros. E o propósito do livro é inspirar e expressar as mais profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus. Os 150 salmos são organizados em 5 livros, tendo cada um, na sua conclusão, uma enunciação de louvor e invocação dirigida a Deus, a saber, autoria, tema e semelhança. No livro 1, são os salmos do 1 ao 41, a maioria de Davi, e que traz como tema o ser humano e a criação. Ele dá uma referência aqui, ele é uma semelhança a Gênesis. O livro 2, ele vai dos Salmos 42 ao 72 e tem a maioria de Davi e os seus filhos de Corá, com o tema livramento e redenção. Vai nos lembrar Êxodo. O livro 3, dos Salmos 73 ao 89, a maioria de Asaf, com o tema adoração e o santuário. Vai lembrar Levítico. No livro 4, Salmos do 90 ao 106, a maioria anônimos com tema o deserto e os caminhos de Deus. Vai lembrar Números. O livro 5, os Salmos 107 até o 150, a maioria de Davi, e anônimos com o tema a palavra de Deus e o seu louvor. Vai lembrar Deuteronômio. Vamos falar de Provérbios. O autor é Salomão e a gente encontra os propósitos do livro, da sabedoria e entendimento quanto ao comportamento do ser humano. Do capítulo 1 ao 7, nos Provérbios, mostra o propósito: conhecer, entender, receber, dar, ouvir, crescer, instruir, adquirir e interpretar. Aliás, perdão, é o capítulo 1 até o versículo do 1 ao 7. Agora, do capítulo 1 ao 9, vamos encontrar conselhos para a juventude sobre a sabedoria. Do 10 ao 22, mostra a compilação principal dos provérbios sobre o justo e o ímpio e a vida de retidão. Do 22 ao 24, provérbio dos sábios. E do capítulo 25 ao 29, o provérbio registrado pelos homens de Ezequias sobre vários tipos de pessoas e procedimentos. No capítulo 30 ao 31, as palavras finais de Agur, Lemuel e acerca da esposa sábia. Vale lembrar aqui que na sua juventude, o Salomão, ele escreveu cantares. Já na sua maturidade, ele escreve o livro de Provérbios e na sua velhice ele escreve o livro de Eclesiastes. E o propósito do livro é revelar a total futilidade do ser humano, considerar bens materiais e conquistas pessoais como os reais valores da vida. Em Eclesiastes encontramos as vaidades, sabedoria humana, esforço humano, realização humana, vida humana, inveja humana, sacrifício humano egoísta, poder humano, cobiça humana, acumulação humana, religião humana. No capítulo 1 ao 2, a inutilidade geral da vida, a inutilidade de uma vida egocêntrica. Do 3 ao 11, vai mostrar as reflexões diversas sobre as experiências da vida. Há tempo para tudo. Do capítulo 11 ao 12, vai aparecer umas admoestações finais. Alegrar-se na juventude, lembrar de Deus na juventude, apegar-se a um só livro e temer a Deus guardando os seus mandamentos. Vamos falar de Cantares. O autor é Salomão. Propósito do livro: ressaltar a origem divina da alegria e dignidade do amor humano no casamento. Os principais personagens nesse livro são o rei Salomão, o amado, a Sulamita, a nova noiva do rei, e as mulheres de Jerusalém, virgens não identificadas, que incentivaram a Sulamita. Neste livro, capítulo 1 ao 2, acontece o namoro. Do 3 ao 5, acontece a festa do casamento, a união. Do 5 ao 8, a vida conjugal, o entrelaçamento. Este livro é o único na Bíblia que trata exclusivamente do amor, especificamente conjugal, e tem como principais doutrinas o amor de Deus refletido no amor humano e a graça de Deus concedida por meio do casamento. Vamos entrar nos livros dos profetas maiores e menores. Vamos falar de Isaías?
O autor desse livro é Isaías. Interessante que esse livro é conhecido como uma mini-bíblia. Você já deve ter sabido disso. Ele tem um propósito. O livro de Isaías, em nossos meios, é conhecido como uma mini-bíblia, pois tem 66 capítulos, sendo do capítulo 1 ao 39, ele vai falar, no Antigo Testamento, ele fala para Israel. Do 40 ao 66, que são 27 capítulos, que está referendo ao Novo Testamento, ele fala para os futuros cristãos. O capítulo 1 ao 35 de Isaías, nós temos julgamento. Que julgamento é esse? Profecias a respeito de Judá e Jerusalém, oráculos de castigo e salvação, a redenção de Israel por meio do castigo mundial, advertências contra a aliança firmada com o Egito. Do 36 ao 39, vai haver um interlúdio histórico, tentativa de conquista de Jerusalém por Senaqueribe, a doença e restauração de Ezequias, os emissários da Babilônia a Jerusalém. Do capítulo 40 ao 66, profecias de salvação e esperança, a libertação do cativeiro, o sofrimento do servo do Senhor, a glória futura do servo do Senhor. Isaías é, juntamente com Deuteronômio e os Salmos, os mais citados no Novo Testamento. Jeremias, o autor é Jeremias. E o propósito do livro é revelar o inevitável juízo divino por ter o povo transgredido o concerto e persistido na rebelião contra Deus e sua palavra. Tem os personagens neste livro: Jeremias, sacerdote e profeta do reino do sul, que é Judá. E os reis: Josias, Jeoacás, Joaquim, que é Conias, Zedequias, Baruque, que é escriba de Jeremias, Ebed-Meleque, Nabucodonosor, os recabitas. Estes, a obediência de Deus constratava com a desobediência de Israel. Neste livro, no capítulo 1 ao 19, vai acontecer a preparação de Jeremias. Do capítulo 2 ao 45, as proclamações a Judá, a condenação de Judá, que são 14 mensagens, consolação para Judá, a nova aliança, que é a restauração, as calamidades que virão para Judá. Capítulo 46 ao 51, ocorrem as proclamações de castigo às nações. Que nações? Egito, Filistia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Quedar e Azor, que é a Arábia, Elão e Babilônia. Do 52, no capítulo 52, vai acontecer a queda de Jerusalém, ou seja, a destruição, a deportação dos judeus e a libertação de Joaquim. Após a destruição de Jerusalém, Jeremias foi levado contra sua vontade ao Egito, onde continuou profetizando até sua morte. O livro de Lamentações de Jeremias, o autor é Jeremias, e o propósito do livro é expressar a imensa tristeza e dor emocional por causa da trágica devastação de Jerusalém sentida por Jeremias. Os 154 versículos de Lamentações têm sido reconhecidos pelos judeus como parte de seu cânon sagrado, juntamente com Ruth, Esté, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Lamentações é lida no dia 9 de Ab, ou seja, julho, agosto, para lembrar o dia em que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. E quais são os lamentos desse livro? Primeiro, a devastação de Jerusalém. Segundo lamento, a ira de Deus é explicada. O terceiro lamento, Jeremias expressa a sua aflição. Quarto lamento, a ira de Deus é detalhada. O quinto lamento, a oração do remanescente. Assim sendo, Lamentações levou o povo a ter esperança para o tempo futuro em que Deus agiria. Vamos ao livro de Ezequiel. O autor é o próprio Ezequiel, e o propósito do livro é entregar a mensagem divina do juízo ao povo apóstata de Judá e Jerusalém, conservar a fé do remanescente fiel a Deus no exílio, concernente à restauração do seu povo. Do capítulo 1 ao 24, ocorrem profecias a respeito da destruição de Jerusalém, a preparação e o chamado de Ezequiel, a proclamação da condenação de Jerusalém. Do capítulo 25 ao 32 de Ezequiel, ocorrem as profecias a respeito da vingança contra as nações, a saber, Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. No capítulo 33, ocorre a provisão para o arrependimento de Israel.
capítulo 34 ao 48, profecias a respeito da restauração de Israel, a reunião na terra prometida, a retirada dos inimigos de Israel da terra prometida, o restabelecimento da verdadeira adoração em Israel, a redistribuição da terra prometida em Israel. O livro de Daniel é um dos profetas maiores. O autor é Daniel, e o propósito do livro é dar ao povo do concerto do Antigo Testamento a certeza de que o juízo não seria permanente. Também legar ao povo de Deus as visões proféticas da soberania de Deus sobre as nações no seu reino na terra. Os personagens nesse livro a gente vai encontrar Daniel, Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abednego, Belsazar e o rei Dario. No capítulo 1, a gente vê os antecedentes pessoais de Daniel. No 2 ao 7, nós veremos profecias a respeito da dominação dos gentios, os dilemas de Nabucodonosor, humilhação e queda de Beltesazar, libertação de Daniel e o sonho de Daniel. Capítulo 8 ao 12 mostra as profecias a respeito do destino de Israel, o cordeiro e o bode, as 70 semanas, a humilhação e restauração de Israel. As profecias de Daniel e suas dimensões, o futuro próximo e o futuro distante. O livro de Oséias. O autor é Oséias, e o propósito do livro, é revelar o amor de Deus por seu povo e que deseja intensamente redimi-lo de sua iniquidade. Os personagens nesse livro são Oséias, profeta para Israel, que é o reino do norte, Gomer, prostituta que se tornou esposa de Oséias, seus filhos Jezreel, Loruama, Loami. O nome de cada filho ilustra o relacionamento de Deus com Israel. A principal doutrina desse livro é o amor incondicional de Deus pelo povo de sua aliança. Nesse livro do capítulo 1 ao 3 nós vamos ver a mulher adúltera e o marido infiel, Oséias e Gomer, Deus e Israel, reconciliação entre as partes. Do capítulo 4 até o 14, Israel, a nação adúltera e o Senhor fiel. A nação é culpada, a nação é rejeitada, a nação é restaurada ao Senhor. O livro de Joel, entrando agora já dentro dos profetas menores, juntamente com o que ocorreu anterior, o autor é Joel, no livro de Joel. O propósito do livro, juntar o povo, exortar o povo a arrepender-se, registrar a palavra profética ao povo de Deus. A doutrina desse livro é o dia do Senhor. No capítulo 1, a gente vai ver a experiência do dia do Senhor, a fonte da mensagem, a ordem para contemplar a devastação. A devastação é total, chamado ao arrependimento à luz da devastação. Do capítulo 2, o dia do Senhor é ilustrado, a transição, o alarme soou, a invasão dos exércitos, a demonstração ao arrependimento. O dia do Senhor é descrito como escatológico, a restauração, ou seja, material, espiritual e nacional. As profecias de Joel a respeito do futuro abrangem a restauração, o derramamento do Espírito Santo e o juízo e salvação no final dos tempos. Vamos falar de Amós. O autor é Amós, e o propósito do livro é revelar ao povo de Deus a necessidade da verdadeira justiça e adoração. Neste livro nós temos Amós como profeta em Israel, no norte, Amazias, rei de Judá, no sul, filho de Joás, Jeroboão II, rei perverso de Israel, após seu pai, Jeoás, que era o pai dele. No capítulo 1, ocorre o julgamento das nações, a punição dos inimigos de Israel, a punição de Judá, a punição de Israel. No capítulo 3, as sentenças condenatórias contra Israel, o pecado da irresponsabilidade, da idolatria, da decadência moral e ética. Capítulo 7, visão do castigo e da restauração. O Senhor poupará, o Senhor não mais poupará, o Senhor restaurará. Nestes capítulos teremos as visões dos gafanhotos, do fogo, do prumo, do cesto de frutas e do altar. O livro encerra com a poderosa promessa de restauração ao remanescente. E o Obadias? O autor é Obadias. O propósito do livro é revelar a intensa ira de Deus contra os edomitas, por se alegrarem com o sofrimento de Judá. Edomitas, nação originária de Esaú, desprezada e castigada por Deus. Esse livro são versículos. No versículo 1 ao 14, a sentença do julgamento de Deus sobre Edom.
castigo de Edom e os crimes de Edom. No versículo 15 e 16, a punição das nações por Deus. Do 17 ao 21, a restauração de Israel por Deus. Livro de Jonas. O autor é Jonas. O propósito do livro é demonstrar a Israel e às nações a magnitude e ampliação da misericórdia divina, chamando o povo ao arrependimento. Neste livro, no capítulo 1, o profeta foge da vontade de Deus. Deus comissiona Jonas. Jonas foge de Deus. Deus vai atrás de Jonas. Deus preserva Deus. No capítulo 2, o profeta se sujeita à vontade de Deus. O desamparo de Jonas acontece. A oração de Jonas, o arrependimento de Jonas e o livramento de Jonas. No capítulo 3, mostra o profeta cumprindo a vontade de Deus. Deus renova a comissão, Jonas obedece. A cidade se arrepende e o Senhor tem compaixão. Capítulo 4, o profeta questiona a vontade de Deus. O desprazer de Jonas, Jonas é repreendido. Aprende-se desse livro. Deus se deleita em colocar sua graça à disposição de todos, e não apenas de Israel e Judá. Vamos ao livro de Miqueias. O autor é o próprio Miqueias e o propósito do livro é advertir a sua nação a respeito da certeza do juízo divino. As doutrinas desse livro são estas: o julgamento de Deus por causa do pecado, a aliança de Deus com os antepassados de Israel. O livro de Miqueias consiste em 3 partes. Primeira, recrimina Israel, que tem como capital Samaria, e Judá, que tem como capital Jerusalém, pelos seus pecados específicos, que incluem a idolatria, o orgulho, a opressão aos pobres, o suborno entre os líderes, a cobiça e a avareza, a imoralidade e a religião vazia e hipócrita. Número 2, adverte que o castigo divino está para vir em decorrência de tais pecados. O 3, promete que a verdadeira paz, retidão e justiça prevalecerão quando o Messias estiver reinando. O profeta Miqueias também profetizou sobre o nascimento de Jesus. Vamos falar de Naum? O autor é Naum e o propósito do livro é pronunciar a destruição iminente da ímpia e cruel Nínive, entregar uma mensagem de consolo ao povo de Deus. No capítulo 1 tem uma epígrafe, e do 1 até o capítulo 2, o pronunciamento da destruição de Nínive, a ilustração do poder de Deus, declaração do castigo de Deus. Capítulo 2, detalhes da destruição de Nínive, o ataque à cidade, o descrédito da cidade. Capítulo 3 é exigida a destruição de Nínive, 3 acusações. Naum significa conforto ou consolo, e é uma forma abreviada de Neemias, conforto de Jafé, que é o seu significado. Abacuque, o autor é Abacuque, e o propósito do livro, olha aqui, é ajudar o remanescente piedoso a compreender os caminhos do Senhor. O justo, pela sua fé, viverá. E as doutrinas neste livro: a natureza do juízo de Deus, adoração apropriada a Deus, justificação pela fé. Existe uma epígrafe e logo em seguida, no capítulo 1, as perplexidades do profeta, a sua primeira queixa, a primeira resposta de Deus, a sua segunda queixa e também a segunda resposta de Deus. No capítulo 3, a gente vai ver a oração do profeta, a súplica pela misericórdia de Deus, louvor ao poder de Deus e a promessa da suficiência de Deus. Aqui tem a declaração de Abacuque de que o justo viverá por sua fé. No capítulo 2:4 está escrito isso. E é o texto-chave do Antigo Testamento usado pelo apóstolo Paulo em sua teologia da justificação. Sofonias. O autor é Sofonias. O propósito do livro é advertir Judá quanto ao juízo divino iminente e ameaçador. Encorajar os fiéis com a mensagem de que Deus um dia haveria de restaurar o seu povo. Existe a epígrafe e no capítulo 1, o castigo do Senhor sobre a terra, sobre Judá, sobre as nações vizinhas, sobre Jerusalém e sobre todas as nações. No capítulo 3 do livro de Sofonias, a bênção do Senhor para as nações, para Judá, e ali termina o livro. O livro de Ageu. O autor é Ageu. O propósito do livro: exortar a liderança a mobilizarem o povo para a reedificação do templo. Os personagens nesse livro são Ageu, profeta após exílio para Judá; Zorobabel, liderou o povo durante a saída de Babilônia; Josué, sumo sacerdote de Judá.
E também temos o povo de Judá, que deveriam ser encorajados. O Ageu entregou 4 mensagens. A primeira mensagem é concluir a construção do templo. A segunda mensagem, a promessa de maior glória. A terceira mensagem, a chamada à santidade com bênçãos. E a quarta mensagem, uma promessa profética. Este é o primeiro livro pós-exílio no Antigo Testamento. Os outros 2 são Zacarias e Malaquias. Vamos falar de Zacarias? O autor é Zacarias, e o propósito do livro é encorajar o remanescente judeu em Judá a persistir na sua construção do templo. Fortalecer os judeus que, tendo concluído o templo, ficaram desanimados por não ter aparecido imediatamente o Messias. As principais doutrinas em Zacarias são arrependimento, cuidado divino, a rejeição do Messias em sua primeira vinda, a aceitação do Messias em sua segunda vinda e a vida de santidade. Nós vamos encontrar no livro chamado Ao Arrependimento e 8 visões noturnas de Zacarias. Do capítulo 7 ao 8, 4 mensagens de Zacarias, perguntas sobre jejum, 4 respostas. Também a gente encontra lá. No capítulo 9, 2 sentenças de Zacarias, a rejeição do Messias na primeira vinda e a aceitação do Messias na segunda. O caráter de Deus neste livro é: Deus é bom. Vamos para Malaquias. Autor Malaquias. Propósito do livro: confrontar os sacerdotes e o povo com apelo profético a se arrependerem de seus pecados e da hipocrisia religiosa. Remover a desobediência que bloqueava o fluxo de favor e bênção de Deus. Voltar ao Senhor com coração sincero e obediente. As doutrinas neste livro são a aliança de Deus com Israel, a infidelidade de Israel e a vinda do Senhor. Ainda no capítulo 1 ao 2 a gente vê as condenações dos pecados de Israel. Lembrete do amor de Deus por Israel, repreensão aos sacerdotes e a repreensão ao povo. Do 2 ao 4, declaração de castigo e bênção para Israel. A vida de um mensageiro, chamado ao arrependimento, a crítica de Israel contra o Senhor e o consolo para o remanescente fiel. O caráter de Deus neste livro é Deus e amor. Aqui se encerra o canone do Antigo Testamento em termos históricos e proféticos. Eu quero deixar o meu agradecimento por vocês estarem aí observando essas informações. Ainda tem muita coisa, você vá na Bíblia, consulte, torne-se uma pessoa que queira ler a palavra de Deus. A gente aprende muito nessa questão aqui quando é dito em Ezequiel, capítulo 2, finalizando, entrando no 3, quando Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, coma desse rolo até sentir o sabor do mel. E a gente vê no Novo Testamento, quando o Paulo fala para Timóteo: Timóteo, até a minha volta, persista em ler. E fechando a Bíblia, lá no livro de Apocalipse 1:3, o Senhor está falando para João: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras deste livro. Amém? Até aqui, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, à Escola Bíblica Labareda de Fogos, através da sua diretoria. Agradecer também pela vida dos nossos pastores, pastor Pedro Tavares e a pastora Rai, aonde, através da missão que Jesus deu para a igreja, onde é dito que ide e fazei discípulos. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí. Siga o seu caminho na busca do Novo Testamento, que vai entrar logo em seguida em outro vídeo. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Eu oro em nome de Jesus para que todos sejam abençoados. Amém.